Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fornecer uma aula para tirar dúvidas a respeito de equacionamento de malhas, um assunto que assombra aí, né, a vida dos estudantes de elétrica e eletrônica. Aqui eu tenho um circuito que darei os créditos para o site Toda Matéria, certo? E hoje iremos aplicar o equacionamento de malhas neste belíssimo circuito, que é relativamente simples, ok? No equacionamento de malhas, você não tem que fazer análise de circuito. A análise de circuito que você vai fazer vai ser algo bem raso, bem raso. A única coisa que você vai ter que saber dizer é se a corrente está entrando no positivo da fonte ou no negativo, tá? O positivo é o vermelho, tá? Aqui nós temos um circuito, certo? Bem relativamente simples, como eu já havia dito antes. E agora, o segundo passo, na verdade, o primeiro passo, né, que a gente vai ter que executar vai ser arbitrar as correntes e seus sentidos. Mas isto é algo bem simples e que você não precisa se preocupar, porque não vai influenciar nos seus resultados. O máximo que vai mudar vai ser o sinal do seu resultado, mas isso só indica que a sua corrente, na verdade, você arbitrou para o sentido contrário. Mas o seu resultado numérico em si não vai mudar, somente o valor absoluto dele, então sem preocupações e sem esquentar a cabeça. Aqui neste caso, eu vou dizer, porque eu quero, que a corrente, que a corrente está fazendo este movimento aqui, ó. Vou falar que ela tá fazendo assim, ó, tá? Vou falar que ela tá fazendo isso aqui. E daí vou falar que ela sobe. E daí vou falar que ela desce pro negativo da fonte. Então aqui a gente já pode, né? A gente já tem aqui uma malha arbitrada. Agora vamos para outra malha. Ó, a corrente, ela sai do positivo, mas ela sai do positivo porque eu quero, tá? Ela pode sair de onde ela quiser. Você pode escolher. Daí eu vou dizer que ela sobe aqui e que ela desce aqui de volta, certo? Agora, o segundo passo é dar nome às malhas, para facilitar na sua compreensão e para você não se perder no meio dos seus cálculos. E agora, a gente vai arbitrar um sentido para a corrente de modo geral, seguindo o sentido, né? Por exemplo, ela está fazendo assim, então ela vai estar neste sentido. Então eu vou chamar isso aqui de IA, porque é a corrente da malha A. Então fica assim, certo? E isto aqui chamarei de IB. Agora que nós já temos aqui os nossos sentidos arbitrados, a gente vai começar a achar equações que descrevam as nossas devidas malhas. Algo muito importante, e agora eu quero que você preste atenção no que estou dizendo. Quando a sua corrente entra no negativo da fonte, isso quer dizer que a sua tensão que você vai colocar aqui na sua equação vai ser negativa. Entende? Se a corrente entra pelo lado negativo, então o número é negativo. E se ela de repente estivesse entrando pelo positivo, o meu resultado aqui seria positivo. Então lembrem sempre disso. Caso a sua corrente esteja entrando no negativo, você coloca na equação com o sinal de negativo. Agora, se a sua corrente está entrando pelo positivo, você coloca na sua equação com o sinal de positivo. Então, aqui, ó, vamos aqui fazer essa análise. Gente, a corrente, ela tá entrando pelo negativo aqui, ó. Deixa eu até mudar de cor aqui pra gente poder enxergar melhor. Ela tá entrando pelo negativo, gente. Então, eu coloquei aqui, ó, menos 20, tá? E agora, gente, ó, outra coisa que eu preciso ressaltar é que o resistor, ele vai ser sempre positivo, tá? Então, mais 1 ohm vezes IA.
Ah, mas por que isso? Porque essa aqui é a corrente IA que tá passando aqui, gente, ó. O que tá passando por aqui, ó, é a corrente IA. A corrente que tá passando por aqui é IB, E e A. E a corrente que tá passando aqui é somente IB. Então, é sempre bom a gente colocar nomes pra gente não se perder. Então, ó, a corrente que tá passando nesse resistor de 1 ohm aqui é IA. E agora a gente vai colocar aqui mais, ó. Porque, ó, o que a gente faz no equacionamento de malha? A gente basicamente começa a traçar um caminho até a gente fechar a malha. E o nosso último elemento aqui dessa malha é esse resistor de 4 ohms. 4 ohms. E, ó, agora é uma parte importante. Já que os meus dois IA e IB estão no mesmo sentido, significa que eu vou somá-los. Sim, vou somá-los. Então, fica IA mais IB. E agora você se pergunta, ué, e o resultado dessa equação vai dar o quê? Zero. O resultado desta equação deve ser zero, pela lei da física de que toda energia se perde. Eu não sei explicar muito bem, mas tipo assim, ó, isso aí é questão de aceita que dói menos, tá? Então agora a gente vai transformar essa equação aqui super complexa em uma equação mais facilitada, né? Primeira coisa que a gente já pode fazer é o chuveirinho, que daí fica, ó, e 1A mais 4IA, gente, dá 5IA. Daí agora a gente coloca aqui mais 4 vezes IB, ou seja, 4IB. E daí, vocês estão vendo este queridíssimo sujeito aqui, menos 20, ele vai passar para o outro membro da equação com o sinal contrário, ou seja, 20, porque menos 20 fica 20, certo? Então, esta aqui é a nossa equação da malha A. E agora, nós faremos o mesmo processo com a nossa queridíssima malha IB, com a nossa queridíssima malha B, perdão. Nossa malha B, ela será descrita por outra equação diferente, tá? Então, aqui a gente já começa fazendo análise, né? Ó, a corrente, ela tá entrando pelo lado negativo da fonte. Ó, esse aqui é o lado positivo, ó. Deixa até eu deixar aqui em negrito pra vocês, ó. Esse aqui é o lado negativo da fonte. Então, a gente vai colocar aqui já, né? Menos 7. Mais... Ó, lembra que a corrente tá caminhando, ó. Mais 4 vezes IA mais IB. Porque, né? Acho que já deu pra entender que as correntes estão em sentidos... no mesmo sentido, então elas acabam se somando, né? Eu acho que já deu pra entender mais ou menos isso. E agora, o nosso último membro... nosso último membro da queridíssima equação será mais 1 vezes IB, tá? Então, aqui nós já temos as duas equações que descrevem as nossas queridíssimas malhas. Agora que nós já temos as duas equações simplificadas, a gente vai ter que utilizar um desquerido sistema de equações para resolver isso aqui. Carambolas, isso aqui eu lembro de ter me assombrado muito no ensino fundamental. E eu nunca gostei disso aqui. Tá bom? Vamos lá. Agora aqui o assunto fica mais sério. A gente vai ter que achar uma estratégia bem divônica para tentar vencer este processo. Olha, a minha tática para isso aqui é a gente fazer
método da adição. Então, lá vamos nós. 4x tem que ser igual a menos 5. Então, x ele será igual a menos 1,25. Então, o que isso aqui quer dizer basicamente, hein, minha gente? Quer dizer que esse 4ib, se ele quiser ser menos 5ib, ele vai ter que ser multiplicado inteiramente por menos 1. Não, é por menos 1,25. Essa parte aqui é mais aritmética, tá? Então, eu sugiro a quem tiver dúvida nisso, muito estudo, tá? Mas agora, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, né, um método bem legalzinho, em que agora a gente vai ter que ficar fazendo várias contas. E agora não é mais análise de circuito, agora é conta mesmo, beleza? Ó, a gente vai ter que multiplicar essa equação inteira por menos 1,25, tá? Esta equação de cima inteira, né? Então, a gente tem aqui que essa equação aqui, ela ficará menos... Opa, peraí. Menos 6,25. E A mais menos 5 e B igual a menos 25. E agora, gente, 4IA mais 5IB é igual a 7. Agora, a gente já pode eliminar esse IB aqui. Porque, ó, os sinais deles são opostos. Então, a gente já pode eliminar eles. Sendo assim, agora a gente vai fazer uma soma básica, tá? Ou seja, menos 6,25 IB mais 4, que vai dar menos 2,25 IA e A é igual a... Então, meu povo e minha pova, IA vai ser igual a menos 18 dividido por menos 2,25. Joia? Então, a gente tem que, de acordo com cálculos, nosso IA é igual a 8 amperes. Caramba, isso é uma corrente muito grande. Agora que nós temos o nosso queridíssimo valor de IA, nós podemos agora calcular o nosso queridíssimo valor de IB. Pessoal, só peço para que vocês tomem muito cuidado nessa parte, se vocês forem utilizar o método da adição, porque é muito comum a gente errar. A gente deve pegar a equação que a gente mudou. Então, aqui nós temos que menos 6,25 vezes 8 menos, né, porque aqui nós temos uma junção de sinais, menos 5IB é igual a menos 25. Então, agora nós temos já os resultados de IA e de IB. Tá? E é isso. Nós conseguimos IA, que está no sentido certo, que é 8 amperes, e IB, infelizmente, a gente errou o sinal, mas a gente pode deixar assim mesmo no resultado e só falar que o sentido da corrente, na verdade, é contrário. E aqui nós temos a solução do exercício. E com isso aqui a gente pode calcular, se a gente quiser ir um pouquinho mais longe, tensões sobre cada resistor e também as correntes. E se você quiser ir mais longe ainda, também pode calcular as potências. Mas é isso. Muito obrigada
pela assistência. E é isso. Tamo junto.